sem perca de tempo, jamais, já falamos muito. Queria que você abrisse agora lá em Números capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Depois nós vamos para o 25. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 5 em diante diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Agades, e deram-lhe conta a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Versículo 1, versículo 2 do capítulo 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, mesmo nesse deserto. Só até aqui, irmãos. Só até aqui. Aleluia. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Eu sei que vocês, irmãos, já conhecem esse texto, já leram esse texto da palavra de Deus, já ouviram muitas pregações sobre esse texto, não é verdade? É um texto, irmão, onde Deus ele fez essa promessa ao povo. Depois de 400 anos, Deus ele ia tirar o povo do Egito e ia levar eles para uma terra que manasse leite e mel. Deus ele prometeu isso para Abraão no capítulo 12. Ele reafirmou no capítulo 15. No 17 ele também reafirmou e também confirmou no capítulo 12. A um lugar aonde Moisés ele convoca esses 12 homens. 12 homens para espiar a terra. Que eles fossem lá espiar a terra e que eles trouxessem da terra o fruto, para mostrar que realmente essa terra manasse leite e mel. Ele queria saber se o povo era forte, como era essa cidade, como vivia esse povo. E Deus, irmãos, ele determina, ele diz para Moisés enviar esses 12 homens valentes, 12 homens líderes que Deus ele. Eu queria colocar, irmãos, um tema dessa mensagem: os valentes, obedientes, herdarão as promessas de Deus. Vou falar de novo para você. Os valentes, obedientes, herdarão as promessas de Deus. Diga amém. Diga amém, igreja. Você tem promessa, irmão, nessa noite? Deus já prometeu algo para você e você está esperando o cumprimento dessa promessa? Eu quero dizer, irmãos, que o homem ele pode prometer,
A mulher pode prometer, mas uma coisa eu digo para vocês: quando Deus ele promete, seus, Deus ele cumpre. Deus ele faz com que aconteça a sua promessa. E Deus tem prometido para você algo, Deus ele vai cumprir. Nem que ele mova céu e terra, ele vai cumprir. Só que uma coisa, irmãos, é Deus prometer e você tomar posse da promessa de Deus. Só que até a promessa, meu filho Samuel, chegar, nós vamos passar por vários embates, por várias lutas, por várias guerras. A gente vai passar. E Deus ele vai nos aperfeiçoando no meio dessas batalhas. A palavra de Deus vai dizer, irmão, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que foi Deus quem guiou o povo no meio do deserto. A palavra vai dizer que Deus ele não quis, Deus ele não permitiu que o povo de Deus, escute, que o povo de Israel chegasse mais rápido à terra de Canaã, pela terra dos filisteus. Deus ele não permitiu que a jornada deles viesse durar somente 40 dias ali naquele momento. Deus que diz que Deus ele levou pelo lugar, pelas margens, pelo margem do Mar Vermelho, ele levou pelo um lugar mais distante. O povo ele não quis levar pela cidade, pelo território dos filisteus. Ele vai dizer uma coisa: eu não vou levar o povo de Israel pelo lado do filisteu, para que o seu coração ele não venha esmorecer diante da guerra. Porque na verdade, irmãos, pensa comigo, Jaqueline, um povo que passou 430 anos dentro do Egito com a mentalidade de escravo, e eles já passaram, irmã Deusa, pelo território dos filisteus, e os filisteus ali já estavam acostumados a batalhar, a guerrear, era um homem de guerra. Eu sabia que se eles guerreassem, eles iam esmorecer o coração, eles iam que logo desistir. Pastor, o que é que você está falando? Muitas das vezes, irmãos, Deus ele permite que a nossa caminhada seja um pouco maior. Mas porque, irmã Maria, Deus ele quer aperfeiçoar algumas coisas na nossa vida, e ele fez isso com o povo de Deus. E sabe, irmãos, para que eu venha alcançar, irmãos, essas promessas de Deus na minha vida, eu tenho que ser um homem. Diga assim: eu preciso ser um homem ou mulher, diga assim, de fé. Diga assim, de fé. Fé e incredulidade são coisas, irmãos, que nós carregamos, e nós devemos saber, irmãos, o que realmente nós queremos, aonde nós queremos chegar. Existem algumas atitudes, irmãos, de pessoas incrédulas, irmãos, que afastam a promessa de Deus da nossa vida. Primeira atitude de uma pessoa que é incrédula, evangelista Josa, irmã Luciana, ela duvida das promessas de Deus. No versículo 31 e no versículo 32 vai dizer assim, escute, olha só aqui no capítulo 13 vai dizer assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, quantas promessas, irmãos, Deus ele tem nos dado. E muitas das vezes, irmã Luciana, a dúvida é colocada dentro do nosso coração: será que eu vou conseguir chegar àquele objetivo? Será que eu vou conseguir alcançar a minha faculdade? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir um trabalho melhor? Será que eu vou conseguir desenvolver um ministério que Deus ele tem me dado? Muitas das vezes uma dúvida vem assolar o nosso coração. E quando Deus diz, quando Deus ele fala que todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A dúvida, irmãos, a dúvida, ela traz, irmãos, insegurança na nossa vida. A palavra vai dizer, irmãos, que esses 10 homens, esses 10 espias, 10, eram 12, mas 10 trouxeram, irmã Maria, relatório de dúvida das promessas de Deus. Segunda atitude que eles tiveram, irmão, eles têm memória curta. Toda pessoa incrédula, irmão seu Wilson, toda pessoa incrédula, ela tinha memória curta. Vai dizer assim: esses 10 homens não se lembraram dos sinais que Deus ele fez no Egito. Irmãos, seu Wilson, tem pessoas que têm a memória curta. Tem pessoas que não se lembram o que Deus tem feito na sua vida e na vida de outras pessoas. Irmãos, eu vou fazer 20 anos na presença de Deus. Eu já vi muitos testemunhos, já passei por muitas provações. Deus já fez muitos milagres na minha vida. E se eu permaneço de pé, é pela misericórdia do meu Deus. Agora, irmã Luciana, agora o povo, vendo Deus mandar as pragas de mosca, de piolho, transformar a água em sangue, matar os primogênitos, irmãos, a pessoa se encher de úlcera, irmã Luciana, e esses milagres, eles eram automáticos, eles eram na hora. Não é como hoje, milagre que acontece, que você ora, que aparece 10, de 15 dias depois. Na verdade, seu Wilson, os milagres eram automáticos. E mesmo assim, o povo não se lembrava. Irmãos, todos de nós agora recente, agora nós estamos vendo cada testemunho de pessoas que infartaram esses meses de pandemia, e que Deus ele tirou lá do João Lúcio, lá do 28 de agosto, que Deus falou com ele lá naquele local. Como o pastor Nilson falou, eu me reconciliei, pastor, nesse lugar. Eu me lembro quando o pastor Nilson chegou pelas mãos do pastor Adriano lá, meio chateado, meio zangado, com raiva da igreja, cheio de coisa. Mas naquele dia Deus quebrou o pastor Nilson lá em casa. E hoje ele se lembra de coisas que Deus fez na vida dele. Ele assim, eu sou grato a Deus. Coisas que Deus ele fez na vida da irmã Deusa, que ele contou aqui, que fez na vida da irmã Aparecida, que fez na vida da minha filha Raquel, que fez na vida da irmã Luciana. Diga amém, meu irmão. Eu não quero que você se esqueça em nome de Jesus. Porque a pior coisa, Senhor, são pessoas ingratas, são pessoas que não acreditam nas promessas de Deus. E às vezes, Senhor, e às vezes são motivos até de empecilho, motivos que as pessoas vão desistir de Deus, são pedras de escândalo. Diga assim: eu não posso ter memória curta. Diga para o Senhor, meu irmão, se lembre do que Deus fez na tua vida e o que Ele está fazendo. Terceira atitude de uma pessoa incrédula: tem o foco nas impossibilidades. A palavra vai dizer, irmãos, que esses 10 homens disseram: não podemos subir contra aquele povo. Irmãos, você viu isso? Irmã Marilene, tem pessoas que estão desfocadas dos seus objetivos, dos seus alvos. Eles focam mais. Não diga que você tem um grande problema. Diga que você tem um grande Deus. Diga que o seu Deus é maior. Muitas das vezes, irmãos, a gente, olha meu filho Daniel, às vezes a gente puxa o zoom dos problemas, às vezes nós ampliamos as coisas. Para Deus vai dizer, irmãos, que quando nós vermos o nosso inimigo, Satanás, uma lei, Deus vai mostrar quem é ele. Só vão dizer assim:
era esse que fazia o estrago, era esse que botava medo das nações. Irmãos, Deus vai colocar um dia, irmãos, e Deus vai mostrar, irmãos, o quanto a força, o quanto o poder eu e você temos para herdar as promessas de Deus, irmãos. Só que às vezes, irmãos, às vezes com quem nós andamos, às vezes nos coloca para trás. Quarta atitude, olha só, de uma pessoa, de uma pessoa que é incrédula, seus. A quarta não é a quinta. A quinta atitude de uma pessoa que é incrédula: contagia quem está por perto. Esses espias inflamaram a terra que tinha espiado. Olha só que aqui no versículo 32 diz assim: e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra, viu espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Irmãos, a pior coisa que tem, senhores, são pessoas que elas nos fazem desacreditar nas promessas de Deus. Pessoas que infamam o caminho do Senhor. Irmão, Jesus disse, irmãos, que a gente, assim, pelo mundo, nós íamos passar por aflições. Olha só, pelo mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus disse assim: tem bom ânimo. Se eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. Irmão, Jesus, ele não disse, irmãos, Jesus não disse, irmão Josué, que nós íamos passar só por vitória, só por alegrias, só por bonança. Às vezes esse evangelho triunfalista, que é só vitória, que é só bênção, que às vezes nós cantamos, é só vitória, é só vitória. Aí depois vem aquelas pessoas dizer: cadê o teu Deus? Por que tu está passando fome? Por que tu está desempregado? Vai ver, pessoas vão jogar na nossa cara, seu isso aí. Mas as pessoas, Jesus, ele não prometeu que a gente ia passar somente coisas boas. Porque se Jesus já com Joel tivesse falado, as pessoas não iam, nem vinham atrás dele. Se o Senhor fala logo que o caminho, como diz lá em Mateus capítulo 7, que o caminho é o quê? Meu Deus, que o caminho é estreito. Como assim? Quem quiser seguir Jesus tem que carregar sua própria cruz. Agora larga o caminho que leva à perdição. Jesus já vai dizer, irmão, também lá no capítulo de Mateus, seu Deus, capítulo 13, que tem semente que cai entre pedregulhos, que cai entre espinhos. Irmãos, deixa a semente de Deus hoje, deixa a semente de Deus hoje germinar no teu coração nessa noite. Deixa a semente de Deus hoje frutificar na sua vida. Seja um homem, seja uma mulher de fé nessa noite. E a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a sexta atitude de pessoas desses 10 espíritos. Escute, vocês conhecem, tem pessoas que têm um complexo de inferioridade, que elas mesmo, elas se diminuem. Porque eu sou pobre, é porque eu sou humilde, é porque eu nasci numa família pobre, é porque ninguém me dá oportunidade, é porque eu não estudei, eu sou pequeno. E começo a se inferiorizar na frente de outras pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, pare com isso. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que? Diz que somos o que? Mais do que? Vencedores, irmãos, em Cristo Jesus. Jesus não diz que nós somos vencedores, mas somos muito mais do que vencedores. Nós somos, olha só, herdeiros da promessa de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos.
Se você hoje tem esse complexo, como esses 10 espias, irmão, Deus vai dizer, olha só, que vão dizer assim, ó, no versículo 33, também viam ali gigantes, os filhos de Enac, que são descendentes de gigantes, e éramos ao nosso, olha só, olha o que eles vão falar, Joel, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos olhos deles. Irmãos, olha como esse homem, olha como esses 10 homens se viam. Eles se viam como gafanhoto. Olha só como eles tinham esse complexo. Às vezes, irmãos, às vezes a gente acha que aquele emprego que custa, que é de 10 mil, não é para você, mas é para você. É isso aí, recebe, seu Wilson. Porque eu não posso mais aqui profetizar salário de 6, 7 mil, 8 mil, porque tem pessoas que ganham aqui esse salário, tem profetizar de 10 agora. Agora está falando assim, pastor, profetiza de 1000, para com isso. Deus quer te dar o melhor dessa terra, uma terra que manda leite e mel. E às vezes, irmão, a gente ainda está comendo migalha. Estamos sendo sustentados por couve. E Deus, Ele quer que você venha comer na mesa do rei, na mesa de Deus, no banquete de Deus. A palavra que você está comendo hoje, irmão, é uma atitude que você tem que mudar. Esse complexo de inferioridade tem que sair para a sua vida. Irmãos, não tem gigante maior do que Deus, não, irmãos. Não tem gigante, irmã Maria, não tem. Meu Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior, Rafael. Deus é maior na minha vida e na tua vida. Nosso Deus é maior. Diz que Ele se levanta do trono dele e Ele se inclina para olhar lá de seu trono. Nosso Deus, irmãos, é grande. A última atitude de pessoas incrédulas: mantém o Egito dentro de si. Pessoas incrédulas mantêm, irmão Tiana, anote aí, o Egito dentro de si. Depois deste relatório pessimista, o povo chorou naquela mesma noite e murmurou contra Moisés e Arão e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito. Olha só a atitude, olha a atitude daqueles 10 espias e o que fez com o povo. Irmão Jósimo, evangelista Jósimo, o povo se levantou, chorou em vez de se levantar e acreditar e obedecer o que o seu líder Moisés estava mandando, que era para avançar, para conquistar a terra. Não, olha só, sabe por quê, Jaqueline? Em vez de nós levantarmos e tomarmos a atitude de orar, é mais fácil, irmão e seu Wilson, a gente sentar no banco e começar a chorar e lamentar as oportunidades perdidas. Porque, irmãos, sabe por quê? Porque se você arregaçar a manga, as coisas vão mudar. Se você arregaçar e dizer assim: não, o meu Deus vai na frente, assim como Deus ele ia numa coluna de dia, guiando o povo, e uma coluna de fogo à noite para guiar o povo, irmão. Escute, Deus ele vai adiante de ti. Deus ele vai adiante de ti, irmãos, desfazendo todas as obras do diabo. Agora você vai ver, eu falei aqui sobre pessoas incrédulas, pessoas que têm atitudes incrédulas. Agora aqui eu vou falar agora sobre as pessoas, com Luciana, tópico 2, atitude que marca uma pessoa de fé. Olha só, irmã Marluz, olha só o que diz aqui. Quero começar com esse versículo aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Paulo disse: porque eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse: porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, em quem você tem crido? Em quem você crê? Jesus, se você olhar, auxiliar isso, Deus vai falar assim:
seja conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Vai, porque a menina já está curada. Seja feito com a tua fé. Irmão, você tem crido, irmãos? Você crê que Deus ele quer te abençoar, sim ou não? Muitas das vezes, meu filho Samuel, nem sabemos ainda o que são as bênçãos de Deus. Quando você vê Deus derramar chuva sobre a sua vida, você vai dizer assim: meu Deus. Tem pessoas aqui, Jaqueline, que vão se molhar de tanta bênção na sua vida. Glória a Deus. Vão se molhar. Como assim, pastor? Vão se molhar. Assim como a chuva que molha, e você fica molhado. Não tem aquele provérbio, aquele ditado. Mas que esse cara, ele não pode nem falar a palavra, nasceu falando. Você vai ser abençoado, irmão. Não. Você já é abençoado. Seja abençoado, sabe por quê, irmãos? Se você hoje está aqui na quarta-feira da vitória, Deus ele tem feito. Agora uma coisa, irmãos, nem sempre a multidão, nem sempre a maioria, ela tem razão. Nem sempre. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Nem sempre. Às vezes as pessoas influenciam. Nós não vamos com a multidão. Amém, irmãos? Nós não vamos, não. De maneira nenhuma. A palavra vai dizer, irmãos, que somente 2 pessoas tiveram atitude de fé. Somente 2 pessoas disseram assim: é agora que Deus vai nos dar a vitória, é agora. Somente Josué e Caleb. Olha só aqui, primeira atitude de uma pessoa que tem fé: acredita na vitória. Segunda, volta a atenção para Deus. Olha só o que diz aqui em Números 14, versículo 8, diz assim, já com Joel, diz assim, versículo diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Diga assim: eu preciso acreditar e me agradar em Deus. Salmos capítulo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Do teu coração. Josué e Caleb disseram: se Deus nos agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Irmãos, Josué estava com uma mentalidade diferente. Seu Wilson, ele estava com uma disposição totalmente voltada para as promessas de Deus. E eles sabiam, se Deus se agradasse, eles iam possuir aquela terra. Olha só, a terceira atitude de uma pessoa que tem fé: ela depende de Deus. Diga assim: eu preciso depender de Deus. Olha só o que diz aqui, irmãos. Nesse mesmo versículo 8, diz assim, então, olha só. Diz assim, então. Versículo 8. Então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Irmãos, Josué que está falando assim: sabe quem é que não vai, quem é que vai nos colocar naquela terra, Senhor? Sabe quem é que vai me colocar naquele emprego abençoado? Sabe quem é que vai me mostrar a minha varoa ou a pessoa? Sabe quem é que vai fazer eu ser curado totalmente dessa enfermidade? Sabe quem é, irmãos? É Deus. É Deus que fará, irmãos, eu entrar nas promessas. Josué e Caleb, escute, irmãos, olha só. Josué estava dizendo assim: não é pela nossa força e nem pela nossa sabedoria, mas sim porque Deus ele quer nos entregar essa terra. Diga amém.
entregar, irmãos, muitas coisas para nós, Senhor. Mas o que basta, Senhor, é nós ter uma atitude de fé. É nós dependemos de Deus, é darmos em direção. Irmãos, escute, Jaqueline, irmã Jaine, tem muitos ímpios, minha filha Raquel, muitas pessoas prosperando, que não amam a Deus, que não dependem de Deus, que não acreditam em Deus. Aí você sabe, mas por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes essas pessoas, irmãos, elas confiam nos seus próprios braços, nas suas próprias forças para conseguir, e elas são animadas para isso. Você vai ver, Senhor, que tem muito ímpio aí, que está rompendo, que está vencendo, está conquistando uma coisa, mas de compensação, evangelista Josué, as pessoas acordam 5 da manhã, vão dormir 2 da manhã, estudando, se esforçando para conseguir algo. E quando tem muitos cristãos que às vezes estão esperando um anjo batendo sua porta para que Deus ele venha entregar a bênção. Só que às vezes sabe o que acontece, Jaqueline? Às vezes as pessoas pensam que Deus vai descer do céu e vai fazer todo o trabalho para ela, e não é isso que Deus está falando. Deus às vezes fala: esforça-te, Josué, e eu vou te ajudar. Anima-te, Josué. Irmãos, de maneira nenhuma, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, já com Joel, e Deus ele vai nos dar a promessa. Olha só aqui, irmão, a quarta atitude que marca uma pessoa de fé, diga assim: obedecer a Deus. Olha só que no versículo 9 diz assim: tão somente, olha só, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, olha só, como pão os podemos devorar. Olha só que agora, Senhor, retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Meu Deus, esse versículo 9 aqui é muito forte. Olha o que estão falando, que esses gigantes, que esse povo seus vão ser como pão na mão deles. Eles vão devorar, eles vão comer, eles vão mastigar, e vão dizer assim: se tinha alguém protegendo eles, acabou, o seu amparo foi tirado, porque Deus já nos deu agora. Diga amém. Agora isso acontece, irmãos, nós não devemos desobedecer. Eu falo assim: não sejais rebelde, obedeçam ao Senhor. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, seu Wilson? Porque muitos crentes demoram a conquistar a bênção. Porque muita gente demora anos e anos e anos e anos. Muitas das vezes é Deus que está provando. Mas tem muitos que têm a língua comprida e murmurando. A murmuração retarda a bênção, a promessa da tua vida. Coloque no espelho. Coloque quando você estiver acordando de algum lugar, para você ver essa palavra. A murmuração atrasa as promessas de Deus na minha vida. O povo que era para chegar 40 dias já na terra prometida, Deus agora falou assim: por cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser agora um ano que vocês vão agora pastorear no deserto. Tem muita gente, evangelista Josué, passando luta no deserto, mas porque está murmurando. O tamanho do deserto, filhos, é o tamanho da boca da pessoa. Quanto maior for a tua boca, maior vai ser o teu deserto. Diga assim: Jesus, os meus lábios foram feitos para abençoar. Temos que abençoar e temos que acreditar, irmãos. Olha só aqui, irmãos. Sexta, quinta atitude de uma pessoa que tem fé: não é dominada pelo medo. Olha só aqui, no versículo 9, anima o povo dizendo: não temais o povo dessa terra. Irmãos, olha o que Josué e Caleb falaram.
não tem mais o povo dessa terra, não temos o povo dessa terra, porque Deus ele vai nos dar essa terra. Ele vai dar essa terra, irmãos. Irmãos, você vai herdar o céu, irmão. Você vai herdar o céu, irmão. Olha só, irmão. Sabe o que tu viste, irmã Maria? Irmã Marilene? Tem muitas pessoas que não querem o céu agora, não. Muitas pessoas que não querem o céu agora, não. Mas Deus diz, irmãos, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, ou subiu no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você pensa que essa terra tem coisa boa, tem mesmo, tem. Agora imagina o céu que Deus tem feito para mim e para você. Um céu aonde Jair e Jaqueline, aonde não tem choro, aonde não tem dor, aonde não tem enfermidade, aonde não tem racismo, aonde não tem indiferença, aonde nós vivemos na eternidade. Diga glória a Deus, irmão. Não é dominado pelo medo. Sexto, uma pessoa que tenha uma atitude de fé. As adversidades não são elementos de derrota. Olha só aqui, irmãos, no versículo 7 do capítulo, olha só, os empecilhos para as nações do Jebuseu, mas para Josué essas nações nada representavam. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, vão se levantar Sabalate, que a gente vai ver aqui na escola bíblica dominical, como vão se levantar Tobias para paralisar a obra, para paralisar as promessas. Vão se levantar filisteus, jebuseus, cananeus, heteus, todo tipo de pessoas, olha só, para paralisar as promessas que Deus tem na tua vida. Mas olha só, irmãos, nenhum desses empecilhos vai parar você. Sétima, confiar na companhia do docinho. Retirou-se deles do Jebuseu o seu amparo, e o Senhor é conosco. Irmãos, você tem chamado o Senhor para lutar a sua luta, para lutar as suas batalhas. Pastor, eu não consigo vencer lá na minha casa, eu não consigo romper, eu não consigo ganhar a minha família, eu não consigo ganhar o meu filho, não consigo ganhar o meu esposo, não consigo ganhar. Irmãos, olha só, comece a ter algumas atitudes, diferentes. O irmão Josmo estava dizendo essa semana, ele estava testemunhando semana passada, que ele começou a fazer o culto doméstico na sua casa há muito tempo atrás, no meio da pandemia, e Deus começou a se levantar na casa dele. Sim ou não, irmão Josmo? Se levantou, teve uma atitude diferente. Tem muitas pessoas que querem ganhar os seus familiares, mas não tem nenhuma atitude diferente, continuam na mesma atitude. Agora, irmãos, o testemunho é muito importante. Olha só o que diz aqui no capítulo 24, no versículo 20, capítulo 14 de Números. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve do Espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Irmãos, qual é o Espírito que tem estado na minha vida e na tua vida? Diga assim, pastor. Diga assim, pastor. É o Espírito Santo. Oh, irmãos, é Ele mesmo. É Ele que vai te conduzir em vitória. É Ele que vai te levar no lugar da vitória. Nós temos que ter, irmão, Senhor, um Espírito diferente. Para terminar, a oitava, crer que em Deus a vitória está garantida. O Senhor disse que o povo não entraria na terra prometida, salvo apenas Josué e Caleb. Versículo 30 do capítulo 14 diz assim, olha só, versículo 30 diz assim: não entrarei na terra, respeito da qual jurei que vós faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Irmãos, olha só, irmão, somente duas pessoas entraram na terra prometida.
Josué e Calebe. E somente, irmão Heloísa, aquelas pessoas que tinham de 20 anos para cima, todas elas morreram durante 40 anos no Egito. Morreram, não entraram na terra prometida. Agora olha só, irmãos, aqui para a gente, pastor, o que foi que aconteceu com aqueles 10 homens que inflamaram, que deram relatório negativo? No versículo 37 que diz assim, e 38, olha só, do capítulo 14: esses mesmos homens que inflamaram a terra, 36, os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ela, inflamando a terra, esse mesmo homem que inflamaram a terra, morreram de praga e de pestilência perante o Senhor. Irmãos, olha só, de que essas pessoas hoje foram amaldiçoadas, Daniel. Assim como a pastora disse, que o coração de Daniel era um coração que se inclinou para Deus. O coração desses 10 espias, escute, desses 10 homens que deram relatório negativo, que deram relatório, que inflamaram o povo, que não fizeram com que o povo avançasse, irmão, Deus ele os amaldiçoou e fez eles cair através de praga e de pestilências, os 10 homens. Agora no versículo 10, para fechar mesmo agora, já com o Joel e tu louvar o Senhor, diz assim: apesar, olha só, irmãos, se nós permanecermos fiel e tivermos essas atitudes de fé, obedecermos a Deus, confiarmos em Deus, crer que Deus vai nos dar a vitória, e as adversidades, quando nós crescemos, olha só, mesmo assim, tem pessoas que querem nos apredejar, mas olha só, Deus não vai permitir. No versículo 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação que os apredejasse, olha só, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. Aqui, irmãos, eu termino a minha mensagem. Deus, irmãos, Ele quer nos conduzir a lugares melhores. Na verdade, Deus vai nos conduzir porque é promessa dele. Diga amém, irmãos. Mesmo que nós não passemos, seu Wilson, por dificuldades momentâneas, Deus ele vai nos levar. Esse ano ainda, Deus vai manifestar na sua vida em lugares abençoados. Vai, irmãos, porque é promessa de Deus. Deus não vai permitir que você venha naufragar no meio do deserto. Amém?